Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos Reda Lovers. Aqui é a Melina, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, ProfEPT, do Campus Ouro Branco. Este é o Redação, o podcast inclusivo que fala sobre a redação do Enem para participantes cegos e com baixa visão, e tem como pano de fundo a educação profissional e tecnológica. Um podcast feito para te guiar na jornada rumo à nota 1000. Aqui descomplicamos o que parece complexo. Te ajudamos a encontrar sua própria voz no texto e mostramos que a redação do Enem pode ser uma experiência acessível e, claro, muito mais inclusiva. Prepare seu fone de ouvido, abra sua mente e vamos juntos construir uma redação de sucesso. Esse é o Redação, o som inclusivo da redação do Enem. Hoje nós vamos entrevistar a coordenadora do NAPNE do IFMG Campus Ouro Preto, Carla Cristina Vicente, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Viçosa e mestre em Educação Profissional e Tecnológica pelo IF-Sudeste de Minas, Campus Rio Pomba. Bom dia, Carla, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Continuando a nossa conversa, Carla, outro ponto que eu gostaria de trazer é sobre o ajuste curricular para os alunos cegos e com baixa visão. Você disse que o conteúdo precisa ser acessível e realizável e que o NAPNE busca cada vez mais promover a autonomia desses estudantes. Como que é feito na prática o desenvolvimento de um currículo para estudante cego com baixa visão? Para você, quais os profissionais mais importantes para a plena execução dessa elaboração? Todo mundo é importante. Não tem ordem de classificação, não. Todo mundo é importante. Eu vou colocar a partir do exemplo que nós temos hoje no campus. Nós temos um aluno com cegueira matriculado no segundo ano do curso técnico integrado em automação. Quando a gente recebe o setor de matrícula, o relatório desse aluno, a gente busca conhecê-lo em família antes do início das aulas do ano letivo. Sim, para a gente conhecer demandas, dificuldades, o que deu certo na outra instituição que ele estava, o que não deu tão certo assim, o que esse aluno e a família observam que pode facilitar a aprendizagem. Então, aí a gente já começa a recolher esse material mesmo. Sim. E o NAPNE realiza essa anamnese junto com o setor pedagógico e psicologia, quando precisa. Eu também convido o assistente estudantil e o assistente social para participar. Sim. No caso do aluno que está com a gente, quando ele ingressou em 23, ele relatou muito, e a família também, uma dificuldade grande em matemática. Sim. Então, já acendeu uma ponto de exclamação. Então, ele precisa de apoio na matemática. Como que ele escreve? Ele tem habilidade em braille? Ele tem proficiência nos meios digitais? Esse, especificamente, ele não gosta do braille. Deixa muito claro isso. Sim. Mas ele é assíduo, ele tem bom domínio das redes digitais. Sim. Então, eu não vou inventar moda, não. Ele vai usar o notebook. Sim. Na sala de aula. Ele trouxe pra gente, criou um leitor de tela X, que é o NVDA. É bom para ele? É acessível? Ele vai conseguir ter acesso à maioria dos conteúdos? Acesso do material ficar acessível a ele. Sim. Quer dizer que a plataforma ou o software vai explicar para ele. Quem explica é o professor. Sim. Então, no caso desse aluno, ele não usa braille. Ele usa o recurso ledor de tela, que aí esse ledor de tela lê PDF, Word. Só que ficou uma questão, e para ele realizar as provas? E aí tem uma professora na UFOP, que um professor de matemática aqui da escola, que era o coordenador da área de matemática, ele conhece ela, e ele promoveu um encontro nosso. Foi ela, a professora da UFOP, e esse coordenador da área de matemática.
E ela colocou assim pra gente: nós temos que desafiar nossos alunos. Nós temos que deixar eles motivados a querer aprender. No caso desse aluno específico, ele tem facilidade, interesse na área de linguagem de programação. Então, vamos enfiar linguagem de programação nas coisas básicas do dia a dia. Sim. E aí, coincidentemente, o bolsista que acompanhava ele, fazia física, até aqui no campus mesmo, e tinha conhecimentos sobre uma linguagem de programação que ajudaria esse estudante a converter os PDFs, a conseguir ter acesso aos conteúdos, e assim foi. E aí o aluno tinha já um pequeno conhecimento dessa linguagem de programação, juntou ele e o bolsista, e eles fizeram, assim, em 2 meses, um trabalho de aprendizagem ali, no bacudão, acelerado, tanto que ele usa essa linguagem de programação até hoje. Sim. Então ele realiza as avaliações, os trabalhos, com essa linguagem de programação. Sim. Ele, além disso, percebendo essa dificuldade da matemática, esse estudante, ele recebeu um apoio específico da matemática, de uma bolsista graduanda em matemática, ela é da UFOP, e está com ele até hoje, está no 2º ano hoje, que ela apoia ele dentro de sala de aula e fora de sala de aula. O ideal, do mundo ideal, seria um bolsista para cada disciplina, mas é impossível isso. Mas essas mudanças refletiram também na currículo dele também. Sim. Teve um planejamento curricular. Porque quando ele chegou, ele colocou pra gente, pra escola, foi assim: o que eu faço agora com o aluno? Sim. Assim, eu fiquei receosa, como trabalhar com esse aluno? Que a gente na escola a gente não é ensinado, né? E é o 2º aluno que eu acompanho, Sim. cego, no mesmo curso. Mas esse trouxe para mim mais desafios. Sim. E aí a gente conversou com a família e nós propomos ampliar o tempo de permanência dele na primeira série. É um ajuste curricular de grande porte. A gente pensou, olha, para ele essa escola é nova. Para nós essa situação é nova. A gente precisa de tempo. E a mãe, ela confiou no nosso trabalho. Ela colocou e ela coloca: eu quero que faça o melhor para ele. Eu não tenho pressa que ele forme em 3 anos. Então, ela acreditou no nosso trabalho. E a gente fez esse ajuste curricular. Ele fez a primeira série em 2 anos letivos. Sim. A primeira parte da primeira série ele fez em 2023 e a segunda parte em 24. A organização das disciplinas, o NAPNI faz uma proposta e leva para os professores. Porque Carla, eu não sou expert nas disciplinas, não. Eu tenho uma noção. Mas eu levo para os professores, eles avaliam, eles propõem mudanças, principalmente a parte técnica. E aí, no primeiro ano, ele fez área de linguagens e uma parte da parte técnica. Além disso, ele teve o reforço na matemática do ensino fundamental. Com essa bolsista, ele está com ele até hoje. Sim. Que aí ele é como se ele estivesse se preparando, né? Se preparando para a matemática 1, que veio em 24. Aí chega em 24, ele fez matemática, área da matemática, ciências biológicas e também a parte técnica. E teve essa bolsista dentro de sala de aula com ele, nas aulas de matemática. Então, foi uma parceria dela com o professor. Então, os dois se reuniam, basicamente, depois das aulas, Sim. para conversar um pouco dos ajustes, de como ajustar tal questão, porque a inclusão é de todo mundo. O professor ele não vai conseguir, sei lá, 30 alunos. Ele não vai conseguir parar para atender aquele aluno específico. Há outros alunos com outras dificuldades e até com outras deficiências da mesma sala de aula. Então é importante esse apoio humano. Alguém selecionado em tal específico para dar atenção para esse estudante que requer adaptações de grande porte. Então, na matemática, a gente conseguiu que essa bolsista acompanhasse o aluno na sala de aula e fora de sala de aula. Sim. E a gente viu um avanço muito grande, um progresso. A bolsista fala, Carla, do estudante falava que não sabia matemática, né? Não, ele sabe sim. O que faltava para ele? Ter acesso a esse conteúdo, as ferramentas necessárias para ele ter acesso ao conteúdo. E a gente
depois de muita pesquisa, eu já conhecia o multiplano, já conhecia na teoria. E aí, essa professora da UFOP também achou interessante a ideia, e a gente conversou aqui no campus. A escola comprou esse material paradidático e ela usa até hoje. Ela usou em 23, usou em 24, usa agora em 25, ele no segundo ano, e vai usar também na parte de eletrônica. Nossa, Ela está ajudando as outras bolsistas que acompanham esse mesmo aluno a entender esse material paradidático. Ele é muito bacana para ajudar esse estudante. Então, assim, são muitas adequações acontecendo ao mesmo tempo. E aí, ele terminou o primeiro ano, em 24, flexibilizado. E o segundo ano? E a mãe perguntava, cadê o segundo ano? Ele perguntava, cadê o segundo ano? Quando chegar no final do primeiro ano, a gente senta e conversa. Uma coisa de cada vez. Aí, quando chegou o final do primeiro ano, lá em 24, eu conversei com a pedagoga do curso, com os professores, com o aluno, com a mãe. Qual a avaliação de você desse estudante? Aí, vale a pena sugerir novamente a flexibilização curricular ou não? E aí, é algo que a gente foi observando ao longo dos 2 anos, né, nos 3 e 24, que ele não precisaria já iniciar o segundo ano com a flexibilização. Sim. A nossa ideia, ele começou 2025 no segundo ano, sem flexibilização. Ele estuda todas as disciplinas do currículo do segundo ano. Mas eu coloquei para ele, olha, o segundo ano são 17 disciplinas. E eu não abro mão do reforço em matemática extra classe. Eu não abro mão de sentar com as bolsas para estudar aqui na escola. Sim. E eu não abro mão de você viver escola. Então vai ter que caber tudo aí. E aí tá dando certo. E ele até agora passou para a monitoria de linguagem de programação. 5 tá cabendo nessa organização de segunda a sexta, de 7 a 5. A flexibilização inicial preparou ele para isso. Sim, acredito que sim. E é importante ele viver escola, assim. É importante ele sair com os colegas e ficar esparramado no hall do tédio. É importante ele almoçar com os colegas e cantar parabéns no restaurante. Que é a socialização que contribui também para o Isso é hábito escolar. Não, escolar não é só sala de aula, conteúdo. Não, é vivenciar o que a escola proporciona. Ele, particularmente, acho que é uma questão dos cegos, né? Não gosta de barulho. Sim. Então, vai ter os jogos escolares agora Na próxima semana. Ele já falou comigo, Carla, eu não vou. Porque, Carla, é barulho, eu não sei de onde está vindo barulho. Acabou, ok. Mas eu tenho certeza, se tiver uma apresentação musical aqui na escola, ele vai. Porque como ele também já tem um desenvolvimento musical anterior aqui à escola, é algo que chama a atenção dele, porque ele já tem uma noção do que esperar. Um jogo de futebol, não. Sim. Então, ele vivenciar a escola, mas não ser obrigado a ir em tudo. É respeitando a condição dele. Enquanto adolescente. Nós temos alunos que não vão participar nada dos jogos. Porque tem outras coisas para fazer, não se interessam. Mas outros que vão adorar bater tambor, balançar bandeiras, vivenciar a escola, Individualidade de cada um. isso. E aí, só para fechar essa questão do preço do estudante, a gente percebe também como é importante a parceria com os professores. Tem uma disciplina chamada Eletrônica 2, e ela é quando os meninos, ela é o terror do segundo ano. E também é o terror para esse aluno certo. Então, o professor, a ideia nossa, já aconteceu isso, vai acontecer de novo. Sentar com esse professor sentar com o aluno em horário reservado, com a ajuda do multiplano, das bolsistas, para ter acesso ao conteúdo. Sim. Entendendo que tem conteúdo que é um difícil de adaptação. Então, ajustes no currículo, subtração, adequação do currículo tem que ser feito, gente. Carla vai estar empobrecendo o currículo do menino, vai dar condição de aprendizagem. Sim. Não adianta eu querer que o cadeirante corra a São Silvestre. Sim. E tem arras que correm. Mas do jeito dele, da maneira dele, dentro da possibilidade. Isso, perfeito, Melina. Então, acredito que a aprendizagem, assim, e eu não pede, assim, eu bato pé sobre isso. Tem que ter aprendizagem mínima dentro da condição de cada. Sem comparação com os outros. Sem comparação. É o quanto que aquele aluno evolui a partir do como que ele chegou aqui e como que ele está hoje. Vai sair daqui. Porque vai sair. Vai sair o cidadão, né, desde que ele tenha consciência do lugar dele no mundo, que ele seja um cidadão crítico.
Pegando um gancho no que você falou sobre o multiplano, a gente sabe que a utilização de tecnologia assistiva é fundamental para a promoção da acessibilidade e autonomia dos alunos. Mas, por outro lado, é de conhecimento geral que existe uma escassez de iniciativas de capacitação e disponibilidade de recursos na maioria das escolas brasileiras. Como isso acontece aqui em Ouro Preto? Você pode falar um pouquinho para a gente? Hoje, tecnologia tem o uso do notebook na sala de aula. Tem uma aluna que é surda, que aí é uma tecnologia assistiva que ela usa. É os tradutores intérpretes de Libras, com a tecnologia humana. Tem os colaboradores externos. Assim como estão os monitores para os alunos cegos também, né? Que acabam que eles são o guia, né? Por ser um campus grande, acaba ajudando os alunos nessa locomoção, no estudo, mas dentro do IFMG não é monitor a denominação. É bolsista, colaborador externo de apoio pedagógico, colaborador externo de apoio à acessibilidade. No caso do aluno com baixa visão, ele tem colaborador externo de apoio pedagógico. Sim. Duas que acompanham nas salas de aula e a bolsista de apoio externo, apoio pedagógico em matemática. Sim, que aí a bolsista que ajuda ele na disciplina. Isso. Temos também uma colaboradora externa de apoio pedagógico no português, mas ela não trabalha diretamente com o aluno cego. Sim. Ele até pensou, ele não ia caber na grade dele de horários, então tem que ser realista. Não vai caber, não adianta a gente querer colocar o BH dentro de Ouro Preto, que não vai caber. Mas aqui no campus de tecnologia assistiva, nós temos o impressor em braille, mas ela não é utilizada, porque esse aluno em especial ele não utiliza braille, e essa impressora ela não fica no NAPN. Houve uma decisão de coordenação de NAPN passar ela para o setor de inovação, porque outras pessoas poderiam ter acesso a ela. Tanto que no setor de inovação também, que tem a impressora 3D, que ajuda também nas outras disciplinas, que ele pode imprimir ali, pode imprimir um mapa do Brasil. Você chegou a comentar comigo um cogumelo na aula de biologia. Isso, mas o cogumelo foi uma bolsista nossa que também, e que ela... E também tecnologia. Tecnologia assistiva não é só softwares e equipamentos, não. A bolsista, ela tem habilidade artística. E aí a professora de biologia queria ensinar para o aluno com baixa visão uma coisa de fumo. E aí ela pediu para ela materializar um cogumelo. Aí ela pegou panos, materiais de espessuras diferentes, para ele, na hora que ele tocar, ele conseguir identificar a composição de um cogumelo. Sim. Isso é tecnologia assistiva. A professora de química do ano passado, ela criou, chama diagrama de Linus Pauling. É algo da química. Sim. Ela fez com papelão, com tampinha de refrigerante. Ela para o estudante pôr a mão e conseguir entender o que é isso que ela está falando. Sim. E aí ele consiga, a partir desse modelo palpável, então, tecnologia assistiva é isso tudo. Então, vai muito das especificidades de cada disciplina. A língua portuguesa acaba que é mais utilizado o NVDA, né? Que ele utiliza outra tecnologia também. Ele usa muito o NVDA para ter acesso aos conteúdos. A turma leu um livro, ele ouviu um podcast de um livro. Sim. Tecnologia assistiva. Então, há sim utilização de tecnologia assistiva no campus Ouro Preto, mas dentro de um campo maior. Sim. Não só aquela tecnologia que vem de sites específicos. A construção de uma tabela de Linus Pauling, diagrama de Linus Pauling, é a tecnologia assistiva. Sim. Ele utilizar o NVDA é a tecnologia assistiva. Mas também tem que ter essa criatividade, igual essa questão. Porque, às vezes, o aluno que tem cegueira, tem baixa visão, ele vai recorrer, por quê? Para um livro em braille, ou então para um audiobook. E, às vezes, nem sempre essas ferramentas elas são tão atrativas e acessíveis. Não é toda biblioteca que tem um livro em braille que o adolescente também tem o gosto dele. Tá? Ele não vai querer ler um livro, vamos ler Machado de Assis, até para ele construir também a bagagem dele, o conhecimento dele, para ele poder utilizar numa redação do Enem, ele tem que ter uma carteira de leitura grande. Sim. E acaba que
ele não tendo acesso a livros, ele não tendo acesso, às vezes, a oportunidade de visitar museus, alguma coisa assim adaptada, acaba de que contribui para ele não ter o conhecimento necessário para utilizar na hora da redação ali, que ele tem que ter um conhecimento de mundo, uma bagagem cultural para ele poder argumentar na hora que ele vai fazer a prova dele. E esse aluno específico aqui da escola, ele participa de comunidades cegos. Então, tem muita coisa que ele traz para a gente. A tabela periódica. Como adaptar uma tabela periódica para ele? Sim, essa participação do aluno, né, é muito importante. Muito importante. E esse aluno em especial, ele é muito interessado, ele interage, ele busca. E aí, a professora, junto com os bolsistas, montaram uma tabela palpável para ele ano passado. Ele captou a ideia. Aí ele jogou lá na comunidade cego. E aí eles caminharam para ele em link que ele consegue ter acesso às famílias, aos elementos químicos, e ele utiliza isso. É muito desse protagonismo dele. Mas uma coisa importante é esse. Ele tem as peculiaridades dele, as demandas dele. Um outro cego vai ter as demandas dele e as peculiaridades a dele. gente tem que tomar cuidado para não cair no estereótipo, né, de achar que todo aluno que vai vir vai ser igual esse aluno agora. Nós já tivemos aqui na escola 3 paralisias cerebrais. Cada um diferente. Nenhum dos 3 iguais, assim. Algumas estratégias deram certo com os 3. A mesma estratégia deu certo com os 3. Outras é totalmente diferente. Então, pode ser que o próximo aluno que chega, que tenha faixa visão ou que seja cego, ele, por exemplo, só utilize o braille. E aí vai ser outro desafio. Outro desafio. Utiliza o reglete. Outro desafio. Por isso que a importância da capacitação do professor. Isso. Essas possibilidades. Tipo, eu achava que cego só usava braille. Não. Braille é a possibilidade ótima que as pessoas cegas têm que ser sim alfabetizadas, mas não é só isso. Há também o recurso digital que é construído. Então, gente, a gente está chegando ao final. Eu gostaria de pedir que, se você gostou desse episódio, compartilhe para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e que mais alunos possam ter acesso a essa aula. Deixe o like, seu comentário, e nos ajude a crescer. O próximo episódio, a gente vai conversar com a coordenadora do NAPNE, e é isso. Sigam para continuar acompanhando o nosso trabalho.